Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o presidente Lula pode conversar com ele quando quiser sobre o tarifaço. Estados brasileiros antecipam reflexos do tarifaço, oferecendo crédito para os setores afetados. STF abre trabalhos do segundo semestre com defesa do ministro Alexandre de Moraes e críticas a várias pessoas. Enviado do governo americano vai à faixa de Gaza conferir a situação dos palestinos que estão morrendo de fome. Depois de audiência de custódia na Itália, deputada afastada Carla Zambelli vai continuar em presídio superlotado. Polícia Federal prende 60 pessoas em mega central de golpes por telefone que funcionava em Guarulhos, em São Paulo. Cursos da construção civil formarão profissionais para o setor que mais contrata, mas encontra falta de mão de obra. E o governo brasileiro garante realização da COP30 no Pará, com promessa de resolver preço dos hotéis. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Após Donald Trump confirmar a sobretaxa de 50% para as exportações do Brasil, o governo Lula tentará ampliar a lista de exceções para poupar empresas. O governo brasileiro quer esgotar as possibilidades de negociação contra ações comerciais injustas. Após o governo brasileiro tentar conversar e chegar a um acordo tarifário com os Estados Unidos e receber diversas negativas do governo americano, hoje o presidente Donald Trump disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode telefonar para ele quando quiser para discutir tarifas e outras questões envolvendo os dois países. O presidente americano também disse que ama o povo brasileiro e que as pessoas que lideram o Brasil fizeram coisa errada. As declarações ocorrem 2 dias após o tarifaço que impôs tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras. Desde o início das tensões comerciais com os Estados Unidos, o presidente Lula tem dito que o Brasil deve reagir contra ações comerciais injustas. Ele cita frequentemente a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso em abril, e que dá poderes amplos ao Executivo para reagir ao tarifaço de Donald Trump. Antes mesmo da divulgação da lista de exceções, o presidente Lula havia recomendando cautela aos ministros e defendendo que eles atuassem para abrir canais de comunicação com Washington. Uma retaliação imediata poderia atrapalhar esse esforço de acordo, o que não quer dizer que acionar a lei da reciprocidade contra Trump esteja fora do radar do Planalto. Os setores da indústria brasileira começaram a calcular os custos de produção e o tamanho do prejuízo, reforçam pedidos de empenho do governo Lula nas negociações com os norte-americanos. A Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, por exemplo, diz que os polos produtores, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, são responsáveis por quase 90% das exportações do setor. Já se depararam com cancelamentos e interrupções na produção, além da suspensão de embarques. Para a Bimóvel, a tendência é de agravamento do cenário, principalmente em estados do Norte e Nordeste. O presidente Donald Trump assinou a ordem que oficializa tarifas sobre os produtos importados do Brasil. A lista de itens taxados inclui 694 exceções, como suco de laranja, aviões, castanha, minério de ferro, petróleo, carvão, óleos, madeira e celulose. O aço e o alumínio não constam na lista, porque já haviam sido taxados em 50% com origem de todos os países. Por outro lado, café, cacau, carne e frutas devem ser tarifados. O decreto passa a valer a partir de 6 de agosto. Caso o agravamento da crise torne uma retaliação inevitável, o diagnóstico no governo é mirar na área da propriedade intelectual,
como o pagamento de royalties para os setores farmacêutico e audiovisual. O presidente Lula não disse nem sim nem não sobre a possibilidade de telefonar para Donald Trump para discutir tarifas. Em sua rede social, afirmou que sempre esteve aberto ao diálogo e que, neste momento, o governo trabalha para proteger a economia, as empresas e os trabalhadores, além de dar respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Alguns estados brasileiros estão antecipando a liberação de financiamentos para os setores que mais precisam de recursos para enfrentar os efeitos do tarifaço. E quem ainda não abriu a carteira passou a fazer as contas. Governos estaduais começam a agir para conter os efeitos da tarifa de 50% imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos brasileiros. 3 estados já anunciaram linhas de crédito e incentivos fiscais para ajudar empresas prejudicadas, enquanto o Ceará estuda estratégias adicionais para minimizar as perdas do setor exportador. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas liberou 400 milhões de reais em financiamento subsidiado para exportadores, além de anunciar a antecipação de 1,5 bilhão de créditos acumulados de ICMS pelo programa Proativo. Cada empresa poderá solicitar até 120 milhões de reais com exportadores que atuam diretamente com os Estados Unidos, recebendo prioridade e limite de liberação 4 vezes superior ao das demais. Segundo o governo paulista, cerca de 150 companhias já demonstraram interesse na linha de crédito, que terá as regras detalhadas e os pagamentos liberados a partir de setembro. O Rio Grande do Sul, o governo estadual disponibilizou 100 milhões em recursos por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, voltados para empresas de diversos setores impactadas pelo tarifaço. O financiamento já está disponível para contratação e busca garantir fôlego para negócios que enfrentam quedas nas vendas externas para o mercado americano. O Ceará, que tem forte dependência das exportações para os Estados Unidos, mais da metade dos embarques do primeiro semestre tiveram o país como destino. Avalia uma alternativa diferente. Com a inclusão da indústria pesqueira na lista de produtos sobretaxados, o governo estadual estuda comprar diretamente alimentos de exportadores, como pescados e castanhas de caju, para destinar a programas sociais, escolas e hospitais, reduzindo o impacto econômico sobre os produtores locais. As medidas estaduais complementam ações que ainda estão sendo elaboradas pelo governo federal, que pretende anunciar em breve um pacote de apoio nacional. Apesar de alguns setores terem ficado de fora das novas tarifas, como o de suco de laranja e petróleo e aeronaves da Embraer, produtos como café, carne, açúcar, calçados e cerâmica continuam entre os mais afetados, pressionando empresas em todo o país. A economia americana gerou apenas 73 mil vagas em julho, bem abaixo das estimativas do mercado, que eram de 110 mil empregos. O presidente dos Estados Unidos ordenou a demissão da chefe da estatística após a divulgação do relatório que aponta o fracasso de empregos no país. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou que a economia americana gerou apenas 73 mil vagas em julho, bem abaixo das estimativas do mercado, que eram de 110 mil. Além disso, revisou para baixo os resultados apurados nos 2 meses anteriores. Nos últimos 3 meses, os Estados Unidos geraram apenas 35 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, no pior resultado trimestral desde o auge da pandemia da Covid-19. A principal causa da baixa geração de vagas de emprego são as incertezas econômicas vividas pelo país diante do tarifaço promovido pelo presidente americano. O Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos divulgou um relatório que mostrou forte desaceleração no crescimento do emprego nos últimos 3 meses. Horas depois da divulgação do relatório, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que demitisse imediatamente a Erica McIntyre, comissária do Bureau of Labor Statistics. Ela era indicada política de Joe Biden. Donald Trump fez acusação sem apresentar provas de politizar o relatório de empregos. Para justificar o pior resultado de empregos, o presidente americano culpa juros do Banco Central comandado por Jerome Powell.
O Banco Central dos Estados Unidos manteve as taxas de juros inalteradas pela quinta vez consecutiva e um novo desafio, a pressão do presidente Donald Trump para reduzi-las. O Banco Central afirmou ainda que o crescimento econômico se moderou, mas a incerteza permanece elevada. Desde o início do seu mandato, Trump tem reiteradamente acusado o chefe do FED, Jerome Powell, de estar mantendo a taxa de juros dos Estados Unidos em patamar alto demais. O último corte de juros pelo FED foi no fim de dezembro, antes de Donald Trump assumir a presidência. Desde lá, o presidente dos Estados Unidos tem sido contundente com Jerome Powell, pedindo diversas vezes pela redução do juro americano. Em momentos de escala da tensão, autoridades da Casa Branca chegaram a ameaçar Powell de demissão pelo chefe do executivo americano. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, defendeu a independência da instituição em meio à pressão e ameaças do presidente Donald Trump para baixar os juros. O mercado financeiro muitas vezes opera apenas com expectativas. Foi o que aconteceu hoje em relação à possibilidade da queda da taxa de juros nos Estados Unidos. É bom lembrar que a reunião será na metade de setembro, mas existe a possibilidade. Por isso, o dólar caiu mais de 1% hoje e fechou o dia cotado em R$ 5,54. Na Bolsa de Valores, onde houve uma pane no sistema no período da manhã, os negócios terminaram em baixa de 0,48% aos 132.437 pontos. E o governo Trump anunciou que deverá fazer uma grande reforma na Casa Branca. Um salão de festas para receber os convidados custará o equivalente hoje a R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. Trump confessou que este sempre foi um sonho seu. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres que as obras das instalações de 8.360 metros quadrados serão concluídas muito antes do término do mandato de 4 anos de Trump, em janeiro de 2029. De acordo com Leavitt, o custo de 200 milhões de dólares do salão, que terá capacidade para 650 pessoas, será doado por Trump e outros doadores. Os presidentes já usaram a intimista sala de jantar de estado para eventos, bem como a maior sala leste para listas VIP maiores e, às vezes, uma tenda é construída temporariamente no Jardim Sul para sediar grandes jantares. A casa de Donald Trump em seu clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, tem um grande salão de festas e outro menor, ambos com os lustres brilhantes e paredes brancas decoradas com detalhes dourados. O presidente republicano está determinado a colocar sua marca na mansão executiva. Ele instalou decorações com detalhes dourados no salão oval e ergueu mastros gigantes nos gramados norte e sul. O Jardim das Rodas é atualmente um canteiro de obras, com a grama arrancada e substituída por um pátio de concreto do tipo que Trump desfruta em Mar-a-Lago. Trump ofereceu pela primeira vez a construção de um salão de festas de 100 milhões de dólares na Casa Branca em 2010, uma oferta ao então presidente Barack Obama, que ficou sem resposta. A secretária de comunicação da Casa Branca disse que Donald Trump se reuniu nas últimas semanas com membros da equipe da Casa Branca, do Serviço Nacional de Parques, do Escritório Militar da Casa Branca e do Serviço Secreto dos Estados Unidos, para discutir as características e o planejamento do projeto. E veja a seguir, STF abre trabalhos do segundo semestre com defesa do ministro Alexandre de Moraes e críticas a várias pessoas. E a Polícia Federal prende 60 pessoas em mega central de golpes por telefone que funcionava em Guarulhos, em São Paulo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal subiram o tom. Na abertura dos trabalhos do segundo semestre, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticou várias pessoas que, segundo ele, trabalham contra o Brasil. O presidente do STF assinou embaixo.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal quebrou o silêncio e respondeu às sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Na reabertura do semestre do Judiciário, Moraes chamou a medida de covarde e traiçoeira e falou em traição à pátria por parte de brasileiros que atuaram para que ele fosse punido. Norma americana que impõe sanções a indivíduos acusados de violações graves de direitos humanos ou corrupção. As punições incluem bloqueio de bens, proibição de transações financeiras com empresas ou cidadãos americanos e restrições que afetem também familiares ou entidades ligadas ao nome do ministro. Na avaliação de Moraes, a articulação para que ele fosse alvo das sanções partiu de brasileiros foragidos do país, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, sem que ele o tenha citado diretamente. A acusação é de que esses agentes atuaram junto ao governo Donald Trump como forma de enfraquecer o STF e criar instabilidade política no Brasil. Durante o discurso, o ministro comparou a atuação desses grupos ao submundo do crime, citando ataques a autoridades, ministros e até familiares de magistrados. Segundo ele, a movimentação para gerar uma crise econômica e social tem o objetivo de minar o judiciário e criar ambiente para novos ataques à democracia. De uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Moraes é relator da investigação que apura a tentativa de golpe no fim de 2022. Segundo ele, as ações penais dos 4 núcleos da denúncia serão julgadas ainda este ano. Em julho, o ministro impôs novas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, abriu os trabalhos do judiciário como uma manifestação de apoio a Moraes. Disse que a corte atua com base em provas dentro do devido processo legal e que não aceitará interferências, abre aspas, para ele, venham de onde vierem. Para ele, o papel do Supremo é evitar o retrocesso institucional. E ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Quem ganha as eleições, leva. Quem perde, pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe, precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos. Isso aqui é uma democracia constitucional. Essa é a nossa causa, essa é a nossa fé racional. E como toda fé sinceramente cultivada, não pode ser negociada. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, reagiu às declarações do ministro Alexandre de Moraes. O ministro não citou o nome dele, mas o histórico do parlamentar nos Estados Unidos não deixa dúvidas de que ele foi um dos criticados. Em sua rede social, Eduardo foi irônico ao agradecer as palavras dizendo que estão aumentando a moral dele. Um incêndio de grandes proporções atingiu a maior comunidade sobre palafitas do país. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas.
O incêndio começou por volta das 7 horas da manhã, na comunidade Caminho São Sebastião, em Santos, no litoral paulista. A Defesa Civil informou que cerca de 100 moradias foram destruídas pelo fogo. O capitão do Corpo de Bombeiros, Thiago Pinheiro Duarte, informou que as equipes tiveram dificuldade em acessar a área e, por isso, o fogo se espalhou rapidamente. O apoio dos moradores foi fundamental para controlarem as chamas. Uma idosa morreu. Ela chegou a ser retirada, mas voltou para pegar alguns pertences. O corpo foi encontrado por volta das 10 horas da manhã. O prefeito de Santos, Rogério Santos, comunicou que iniciou o cadastro das famílias que tiveram as casas destruídas. Além disso, o prefeito afirmou que conta com a ajuda do governo do estado, que vai disponibilizar abrigos com colchões e kits de higiene. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou a morte da idosa nas redes sociais. Tarcísio afirmou que as palafitas na região são um problema histórico e inadmissível. As palafitas são feitas de estaca de madeira, utilizadas para sustentar moradias construídas sobre a água. A Polícia Civil do Estado de São Paulo desmontou uma mega central de golpes por telefone em Guarulhos, na Grande São Paulo. Mais de 60 pessoas foram presas no local, onde havia divisão de tarefas, metas e até premiação para quem aplicasse mais golpes. A investigação, batizada de Cavalo Fantasma, começou há cerca de 2 meses após a denúncia de uma vítima. Foi então que a Polícia Civil iniciou as investigações que resultaram no flagrante da operação. O esquema tinha como sede um prédio comercial localizado em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. No local funcionava uma mega central de golpes por telefone, que praticava fraudes contra pessoas em todo o estado. De acordo com a Polícia Civil, ao menos 7 empresas que integravam o esquema criminoso operavam ali, cada uma delas especializada em um tipo de fraude. Entre os golpes aplicados, havia ofertas de financiamento bancário, promessas de renegociação de juros sobre empréstimos para consignados e falsos serviços de regularização da CNH para motoristas que tiveram o documento confiscado. No caso da habilitação, uma das vítimas relatou ter sido enganada ao contratar um falso serviço de assessoria para renovar a carteira de motorista por meio de um aplicativo de mensagens. Na nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública, foi detalhado que o prejudicado recebeu uma mensagem dizendo que a CNH estava com irregularidades, sendo que a empresa ofereceu ajuda. A vítima falou que teve um prejuízo estimado em R$9 mil entre pagamento de taxas e transações feitas pelos golpistas após conseguirem seus dados pessoais. Para enganar as vítimas, os criminosos contavam com um roteiro de conversa e uma grande estrutura, com divisão de setores como atendimento, contabilidade e gerenciamento. O esquema era tão bem estruturado que os criminosos que aplicassem mais golpes recebiam premiações. A polícia, especializada em repressão a crimes e ocorrências diversas, identificaram o endereço da empresa falsa e, posteriormente, cumpriu 11 mandados de busca. No local foram apreendidos 56 computadores, 54 celulares e documentos diversos que vão ajudar os investigadores a esclarecer os crimes. Todos os suspeitos foram encaminhados para o DP de Campo Belo, na zona sul da capital paulista, onde permanecerão presos por organização criminosa. O morango do amor, que virou mania nacional, também causou inspiração para um golpe. O caso do tipo aproveite a promoção aconteceu no litoral de São Paulo. Uma mulher de 56 anos, de Santos, no litoral de São Paulo, fez um pagamento via Pix para uma suposta doceria que apareceu em uma rede social. Ela acreditava ter comprado 3 unidades do morango do amor, mas tudo se tratou de um golpe e os quitutes nunca chegaram. Tudo começou quando a vítima viu um conteúdo patrocinado sobre o doce por meio do Instagram. Um morango do amor costuma ser vendido por aproximadamente R$20, mas este perfil prometeu 3 unidades pelo mesmo preço. 2 horas depois de fazer o pedido, a mulher relatou para o filho sobre a demora para os doces chegarem. Neste momento, o filho percebeu que a mãe tinha caído no golpe do morango do amor. Apesar do suposto estabelecimento Encanto Doces publicar que faz doces desde 2019, o perfil no Instagram foi criado há uma semana e os comentários nas publicações estavam desativados. Dezenas de pessoas de todo o Brasil caíram no golpe desta mesma loja falsa, que dizia ter 68 filiais por todo o país. Por meio de nota, a Meta, dona do Instagram, recomendou que as pessoas denunciem quaisquer conteúdos que vão contra os padrões da comunidade da plataforma. E a seguir, depois de audiência de custódia na Itália, deputada afastada Carla Zambelli vai continuar em presídio superlotado.
E um enviado do governo americano vai à faixa de Gaza conferir a situação dos palestinos que estão morrendo de fome. A deputada federal afastada Carla Zambelli passou hoje por uma audiência de custódia na Justiça italiana e já recebeu a resposta. Vai continuar atrás das grades e ela reafirmou que não quer de jeito nenhum ser extraditada para o Brasil. Após ser presa na Itália, a deputada federal Carla Zambelli vai continuar detida enquanto corre o processo de extradição movido pela Justiça brasileira. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada na Corte de Apelação de Roma. Zambelli, que tem cidadania italiana, afirmou ao juiz que não pretende voltar ao Brasil e que quer ser julgada novamente na Itália. Ela está em um presídio nos arredores de Roma desde terça-feira. A unidade, considerada a maior da Itália e uma das maiores da Europa, abriga mulheres em regimes de segurança média e alta e também sofre com superlotação. São 371 presas para uma estrutura que comporta no máximo 272. A penitenciária tem uma ala dedicada a detentas que ainda aguardam julgamento, como é o caso da parlamentar brasileira. As celas são coletivas, com beliches, banheiros internos e chuveiros compartilhados. A rotina é rígida e os serviços limitados. A autorização para visitas depende de aval da direção e também da Justiça. As detentas podem fazer ligações apenas com cartão e receber pacotes limitados por mês com regras rígidas para roupas e alimentos. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão cibernética ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A decisão levou o STF a apresentar um pedido formal de extradição já em trâmite na Justiça italiana. A defesa e o Partido Liberal tentam impedir o retorno dela ao Brasil. A próxima etapa será uma nova análise na Corte de Apelação de Roma. Em caso de autorização da extradição, ainda há possibilidade de recurso à Corte de Cassação, instância máxima da Justiça italiana. Mesmo com a decisão favorável, a palavra final será do Ministério da Justiça da Itália, que pode negar o pedido por motivos políticos. O atual governo italiano, comandado por Giorgia Meloni, tem alinhamento ideológico com setores da base bolsonarista. Por isso, a expectativa de que o processo ganhe contornos políticos, como já ocorreu no Brasil, no caso de Cesare Battisti. Especialistas avaliam que a extradição pode se arrastar por até 2 anos. Zambelli, no entanto, pode ser libertada antes se houver obstáculos políticos ou jurídicos. A justiça italiana costuma tratar com cautela esse tipo de pedido, especialmente em casos com repercussão internacional. Começou a valer hoje o aumento da adição de etanol na gasolina. De 27%, a mistura passou para 30%. A mudança não mexeu no valor do combustível. O aumento foi anunciado pelo governo em meio a preocupações com o efeito da instabilidade no Oriente Médio para o preço dos combustíveis, que acabou não se concretizando. As 3 escolas com melhor desempenho na prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 foram da rede particular do Ceará. O levantamento foi feito com base em dados do Ministério da Educação. Em Fortaleza, os colégios Farias Brito, Cristos e Ari de Sá Cavalcante tiveram nota média acima de 720, quase 200 pontos acima da média nacional, de 510. A primeira instituição pública da lista aparece na 12ª colocação. É o Colégio Naval, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, administrada pela Marinha. Depois, apenas na 31ª posição, aparece a Escola de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Já na prova de redação, o Colégio Apogeu, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, teve a melhor média na prova de redação. Foram 931 pontos, quase 300 pontos acima da média nacional, de 635. A instituição é privada. Na sequência, aparecem os também privados colégios Ipiranga, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Regina Coeli, em Veranópolis, no Rio Grande do Sul.
com médias acima de 929 pontos. A primeira instituição pública no ranking de redação aparece na 35ª posição. É a Escola Estadual de Educação Profissional Marta Maria Gifone de Souza, em Acaraú, no Ceará. Depois, o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aparece em 40º lugar. Para os educadores, a alternativa para melhorar é construir indicadores mais complexos, que levem em conta o contexto, a diversidade das práticas pedagógicas e as relações humanas no ambiente escolar. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, foi hoje a um dos centros de distribuição de ajuda na faixa de Gaza. Ele prometeu que o governo americano vai aumentar as doações à região onde palestinos morrem por falta de comida. Steve Witkoff foi a Gaza para inspecionar a distribuição de ajuda e se reunir com moradores do território devastado pela guerra e ameaçado pela fome. Esta foi a segunda visita de Witkoff a Gaza anunciada publicamente. Ele já esteve no local em janeiro, quando vigorava um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, antes da retomada da ofensiva israelense em 18 de março. A visita aconteceu no mesmo dia em que as Nações Unidas divulgaram que mais de 1.370 palestinos foram mortos em Gaza, durante entregas de ajuda desde 27 de maio, quando a Fundação Humanitária de Gaza, FHG, começou a operar no território. Por sua vez, a FHG destaca que ninguém foi morto em seus pontos de distribuição e que realiza um trabalho melhor na proteção das entregas de ajuda do que a ONU. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos territórios palestinos declarou que a maioria dos assassinatos foi cometida pelo exército israelense. Nas últimas semanas, fotos de crianças desnutridas causaram comoção mundial. E após mais de 100 organizações denunciarem as restrições impostas por Tel Aviv a comboios de alimentos, Israel criou corredores humanitários para permitir o movimento seguro de veículos da ONU e iniciou lançamentos aéreos, uma técnica vista como arriscada. Nesta sexta, Espanha, França e Alemanha começaram a enviar suprimentos dessa forma. Felipe Lazzarini, diretor da UNRWA, Agência da ONU para Refugiados Palestinos, declarou que os lançamentos aéreos são pelo menos 100 vezes mais caros do que as entregas por caminhões, uma vez que os veículos transportam o dobro de ajuda que aviões. E acrescentou se existe vontade política para permitir lançamentos aéreos, que são altamente caros, deveria haver vontade política semelhante para abrir os cruzamentos de estradas. Antes da visita de Witkoff, a ONG Human Rights Watch afirmou que o sistema de distribuição de ajuda estabelecido por Israel e Estados Unidos é uma armadilha mortal, que se tornou palco de banhos de sangue para os moradores de Gaza. Momentos após Witkoff sair de Gaza, médicos palestinos disseram que forças israelenses mataram a tiros 3 pessoas perto de um centro da fundação em Rafah, no extremo sul do território. Não foi possível verificar se as mortes ocorreram no mesmo local da visita. Além dos 3 baleados, médicos disseram que pelo menos outros 12 palestinos foram mortos em ataques aéreos em Gaza nesta sexta. Subiu para 31 o número de mortos de um ataque aéreo que a Rússia lançou contra a capital da Ucrânia, Kiev. Segundo o exército ucraniano, a Rússia utilizou um total de 309 drones e 8 mísseis hipersônicos. 5 crianças estão entre os mortos. A mais jovem delas tinha 2 anos. Mais de 24 horas após o ataque russo, equipes de resgate ainda procuram por vítimas nos escombros. Só no mês de julho, a Rússia usou quase 4.000 drones para ataques contra a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta sexta-feira o envio de 2 submarinos nucleares para a região da Rússia. Foi uma resposta a comentários provocativos feitos pelo ex-presidente Dmitry Medvedev. No começo da semana, Dmitry Medvedev repeliu a ameaça de Trump de impor novas sanções contra a Rússia, caso o país não encerrasse o conflito com a Ucrânia dentro de 10 dias, acusando o presidente americano de brincar com ultimatos. Medvedev publicou no X que Trump deveria se lembrar de que a Rússia é uma força formidável. Ele citou, abre aspas, cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra, não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o próprio país dele. Medvedev cumpriu o mandato como presidente entre 2008
2008 e 2012, atuando efetivamente como substituto de Putin. Ele se tornou uma das principais vozes anti-Ocidente e usa com frequência as redes sociais para fazer ameaças nucleares, a ponto de membros do governo russo defini-lo como irresponsável e imprevisível. Donald Trump rebateu na manhã desta quinta-feira, dizendo que Medvedev é um ex-presidente fracassado e o alertou para tomar cuidado com as palavras. Horas depois, o russo voltou a criticar Trump em seu canal no Telegram e fez alusão à lendária mão morta, em referência a um armamento projetado durante a Guerra Fria para disparar mísseis nucleares se a liderança russa fosse morta. Apesar do tom de ameaça, o ex-líder do Kremlin não tem poder decisório, mesmo sendo o ocupante da cadeira de número 2 do Conselho de Segurança da Rússia. O mandatário norte-americano, frente às declarações provocativas do oponente, ordenou o posicionamento de 2 submarinos em regiões apropriadas, apenas por precaução. Trump escancarou a decisão na rede Truth Social. Abre aspas. As palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências não intencionais. E espero que este não seja um desses casos. Os Estados Unidos operam 66 submarinos com propulsão nuclear, mais do que qualquer outro país na Terra. A Rússia, por sua vez, opera 50 embarcações submersíveis. Não há detalhes sobre a localização dos submarinos, mas eles operam em todos os principais mares do mundo, particularmente nas águas do norte do Atlântico e do Pacífico. E a seguir, o governo brasileiro garante realização da COP30 no Pará, com promessa de resolver o preço da diária dos hotéis. E cursos da construção civil formarão profissionais para o setor que mais contrata, mas encontra falta de mão de obra. O setor da economia que mais contrata trabalhadores está com um problema: falta mão de obra. A saída encontrada pelos responsáveis da construção civil brasileira foi investir na educação, adaptar os funcionários às novas tecnologias e às vagas que são abertas todos os dias. Apesar de contar com quase 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada e figurar entre os setores que mais empregam no país, a construção civil enfrenta um apagão de mão de obra, especialmente em funções de entrada, como aprendizes e ajudantes. Sindicatos e empresários alertam que a escassez de novos profissionais já começa a comprometer o cronograma de obras em diferentes regiões do Brasil, forçando construtoras a adiar etapas e lidar com queda na qualidade das entregas. Especialistas apontam que o desinteresse dos jovens pela área é resultado de uma combinação de fatores. A percepção negativa sobre o trabalho braçal, o desgaste físico causado por longas jornadas sob o sol e a ausência de referências claras de ascensão profissional afastam potenciais candidatos. Além disso, setores como tecnologia, varejo e aplicativos acabam atraindo mais a nova geração que busca oportunidades com melhores condições físicas e perspectivas de crescimento. Mesmo com salários iniciais que variam de R$ 2.500 a R$ 6.000 por mês e ganhos que podem ultrapassar 20 mil mensais para mestres de obras experientes, a construção civil não tem conseguido preencher vagas básicas. Essa lacuna ameaça o ritmo de expansão do setor, que foi o quarto que mais gerou empregos em abril de 2025, atrás apenas de serviços, comércio e indústria. Para tentar reverter esse quadro, sindicatos de São Paulo, em parceria com o Senai, estão estruturando um plano de carreira nacional que busca mostrar o caminho do aprendiz até cargos técnicos e de liderança. A proposta prevê que, após 90 dias de experiência, o trabalhador possa ser promovido a meio oficial e, em até 1 ano, alcançar o cargo de profissional qualificado. Cada avanço na carreira virá acompanhado de reajuste salarial e oportunidades de cursos de capacitação em áreas específicas, como carpintaria, hidráulica e montagem de drywall. O plano também pretende combater o estigma social associado a termos tradicionais da profissão. Designações como servente de pedreiro e pedreiro devem dar lugar a títulos mais técnicos, como auxiliar de construção ou instalador de infraestrutura. Além disso, convenções coletivas reforçam benefícios para a categoria, incluindo vale-refeição de R$ 31,80 por dia, vale supermercado de R$ 485 por mês, seguro de vida, café da manhã e lanche nos canteiros, numa tentativa de tornar a carreira mais atrativa para os jovens brasileiros. O estado do Pará foi considerado o maior desmatador da Amazônia nas últimas 2 décadas. Nos últimos 3 anos, o estado conseguiu diminuir o desmatamento em 55%.
O desafio é enorme, ainda mais perto do evento da COP30. Durante 2 décadas, o Pará carrega o título de maior devastador da Amazônia Legal, respondendo por 36% do desmatamento da região. Mas, nos últimos 3 anos, o estado conseguiu diminuir o desmatamento em 55%, atingindo a maior queda em área dos últimos tempos. Essa queda na devastação paranaense ajudou a reduzir em 52% o índice do bioma amazônico como um todo no mesmo período. Desde o início da série histórica, em 1998, o pico no estado foi em 2004, com quase 9 mil hectares de floresta destruídos. O número foi o segundo mais alto entre os estados brasileiros, representando quase 32% da taxa total naquele ano, ficando atrás apenas do estado de Mato Grosso, com quase 42%. O ano em que o Pará apresentou a menor taxa foi em 2012, quando registrou 38% do total. Desde a década de 1980, os 2 estados se revezam nas 2 primeiras posições como os maiores devastadores da floresta. O fato de ser sede da COP30 em novembro coloca o estado sob holofotes por conta das políticas ambientais e climáticas. A diminuição no desmatamento pode ser explicada por alguns fatores, em especial pela realização de operações contra crimes ambientais. Entre o final de abril e o começo de maio deste ano, foram executadas 328 ações de embargos no Pará, com uma mega operação a partir de imagens de satélite em 5 mil fazendas com desmatamento ilegal em estados da Amazônia, sendo cerca de metade delas no estado da COP30. O Ministério Público Federal emitiu uma nota técnica ao Palácio do Planalto, recomendando o veto a mais de 30 dispositivos da PL do licenciamento ambiental. O presidente Lula tem até o dia 8 de agosto para decidir se veta ou não o projeto. De acordo com o Ministério Público Federal, o texto aprovado pelos parlamentares tem trechos que comprometem a proteção ambiental e violam princípios constitucionais e tratados internacionais. Antes mesmo da aprovação dos outros setores, o órgão já havia alertado o Congresso sobre os riscos de retrocesso caso a medida avançasse no Legislativo, como a criação de modalidades de licenciamento mais tolerantes, dispensando licenças para setores como o agronegócio e obras de infraestrutura, além da renovação automática de autorizações e a exclusão da participação de órgãos como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em projetos que afetem territórios tradicionais não homologados. São alguns dos dispositivos criticados abertamente pelo MPF. Se ela for aceita pelo presidente Lula, a PL pode trazer sérios problemas ambientais para o Brasil, como acelerar projetos como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, região onde o rio deságua para o Oceano Atlântico. O MPF afirmou que a licença pelo autolicenciamento, que dispensa estudos aprofundados, afronta decisões do STF, além de aumentar a concorrência desleal entre o setor empresarial que segue as leis e aqueles que se beneficiariam dessas flexibilizações. A retirada da exigência do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e o afrouxamento de regras da Lei da Mata Atlântica também são apontados negativamente pelo órgão. Com a nota técnica na mesa do presidente Lula, o chefe do executivo terá até o dia 8 de agosto para sancionar a lei ou usar o veto presidencial. O chefe da Conferência do Clima, COP30, marcada para novembro em Belém do Pará, disse hoje que não existe plano B. Segundo André Corrêa do Lago, apesar das críticas de várias delegações sobre o preço das diárias, será negociado e a COP30 não vai mudar de lugar. Um grupo de 25 negociadores da Conferência sobre o Clima da Organização das Nações Unidas assinou um documento sugerindo que, se os altos preços de hospedagem no Pará não forem resolvidos, o evento deveria acontecer em outro lugar. No texto, os representantes pediram que as condições mínimas de acomodação e de custos sejam atendidas. A insatisfação dos países é principalmente com as opções de hotéis, mas também com a falta de segurança e o transporte. O documento reconheceu o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da organização para viabilizar o evento. Eles também celebraram a escolha de uma cidade em que vive as realidades das mudanças climáticas. Desde que a COP foi anunciada na capital paraense, o preço dos hotéis explodiu. Cerca de 50 mil pessoas devem comparecer no evento. A carta foi elaborada há semanas, mas eles preferiram esperar que a plataforma de hospedagem do governo ficasse pronta para enviá-la. Com atraso, a organização da COP lançou a plataforma, inicialmente restrita aos países participantes da conferência. As diárias dos quartos devem custar de $220 a $600, um total de R$ 2.500. Os países também alegaram estarem se esforçando para reduzir suas delegações, a pedido do governo brasileiro.
O documento criticou a possibilidade de que pessoas tenham que dividir quartos para conseguir economizar custos. O presidente do evento, André Corrêa do Lago, negou a possibilidade de mudar a cidade. Lago ainda reforçou que Belém tem infraestrutura e acomodação suficiente para atender ao público e tudo que está em pauta é uma questão de preço. Ele também comentou que o governo não pode obrigar os hotéis a abaixarem os preços. E é um esforço muito grande do governo de conseguir convencer os hotéis para baixar o preço, porque a legislação brasileira não pode impor isso aos hotéis. Os esforços continuam, mas eu acredito talvez que os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará, há 4.122 quartos em Belém e que a maioria já estaria completa. A soma já inclui hospedarias, hotéis e até mesmo motéis. E quem não quiser a COP30 em novembro pode admirar a natureza neste fim de semana. É a Festa das Cerejeiras, que acontece na zona leste de São Paulo. A Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo, em Itaquera, é um marco cultural da cidade de São Paulo e reúne diversas apresentações culturais, atividades abertas ao público e gastronomia típica do Japão e outros países asiáticos. Tudo isso de forma totalmente gratuita, atraindo milhares de visitantes para apreciar a floração de mais de 4.000 cerejeiras. Na edição desse ano, terá a participação do 5º Tanabata Matsuri, Festival das Estrelas, com atividades voltadas ao público infantil e o Hanami, prática de contemplação das flores ao ar livre. E especialmente para o evento, a SP Trans reativou uma linha especial para o Festival das Cerejeiras. A linha de ônibus 405010, que vai sair do terminal metrô Itaquera na plataforma E até a rua Afonso de Sampaio e Souza, próximo ao portão 1 do parque. A linha foi programada para atender os visitantes do parque em todos os dias do festival, que vai até o dia 3 de agosto. Nas sextas-feiras, a abertura acontece a partir do meio-dia e vai até às 7 horas da noite. Já aos sábados e domingos, dia de tarifa zero na capital paulista, o horário de funcionamento é das 9 da manhã até às 7 horas da noite. E o Jornal das 22 termina aqui. Aproveite o fim de semana e fique na paz. Tchau.